Olá, amigos da TV Justiça. É hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 11 e 12 de novembro de 2015. Karina, pautas extensas com muitos julgamentos em temas variados, em expectativa, mas nós tivemos alguns julgamentos que atenderam a essa demanda variada, mas nós tivemos também processos que retornaram para julgamento, essa foi a tônica da semana, e não tiveram sua continuidade, pois também houve muitos pedidos de vista nesta semana. Essa semana teve essa marca registrada. Na quarta-feira foram 3 julgamentos, vamos dizer assim, os 3 principais julgamentos, apenas um houve uma conclusão com a procedência de uma ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional uma lei do Estado de São Paulo que pretendia, de uma certa forma, proteger o acesso das mulheres ao trabalho, mas que, de uma certa forma, violava o próprio texto constitucional, inclusive uma lei federal que já tratava do tema. A gente vai trabalhar um pouquinho com ela ao longo do programa. E na quinta-feira, 3 também grandes discussões acabaram tomando o plenário do Supremo Tribunal Federal, mas apenas uma ação acabou sendo discutida e levada a efeito, que foi o julgamento pela procedência de uma medida cautelar, na verdade, a concessão de uma liminar para suspender os efeitos de uma lei recente que teria alterado a lei das eleições e que trata sobre doação de campanhas eleitorais. Um tema de extrema importância, se considerarmos que em 2016 nós teremos novas eleições, o ano que vem também é ano de eleições, e o tema doação de campanhas é um tema que está na pauta do Supremo também. Então, um resultado obtido na quarta-feira e um resultado obtido na quinta também, e os demais processos, todos eles interrompidos por pedidos de vista para melhor os ministros analisarem o problema e trazerem no momento subsequente os seus votos para a continuidade de julgamentos. E até tivemos vários pedidos de vista porque houve muitos debates em relação às questões que foram apresentadas para análise e julgamento dos ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal. Na quarta-feira, por exemplo, o Supremo declarou inconstitucional lei paulista que pune empresas que exigem atestado de laqueadura e teste de gravidez das mulheres. Também houve a continuidade do julgamento de processo que trata de multas contra a poluição por veículos em Belo Horizonte. Os ministros deram continuidade ao julgamento do recurso extraordinário contra a legitimidade da legislação municipal de Belo Horizonte, em Minas Gerais. No perímetro urbano, muitos veículos são multados por emitirem fumaça com base na lei municipal. O julgamento foi suspenso por pedido de vista do ministro Joaquim Barbosa, já aposentado. E nesta quarta-feira foi retomado com voto do ministro Edson Fachin. Ele disse que as normas são constitucionais e que os municípios podem sim legislar sobre proteção ao meio ambiente. A aplicação desse entendimento às competências concorrentes pode mostrar-se extremamente vantajosa para melhor delimitar qual deve ser o sentido dos termos geral, residual, local, complementar e suplementar, como usa a nossa Constituição. Para o caso dos autos, a discussão envolve ainda a disputa de sentido desses conceitos quando se opõe às competências expressas da União, de Estados e de municípios. Nessas hipóteses, é necessário não apenas que a legislação federal se abstenha de intervir desproporcionalmente nas competências locais, como também que no exercício das competências concorrentes, a interferência das legislações locais na regulamentação federal não desnature a restrição claramente por ela indicada. E, portanto, o que eu estou a dizer que talvez inexista na fundamentação aqui desenvolvida, que estou a sumariar, qualquer inovação na forma de se definir as soluções para os conflitos do federalismo brasileiro, pois, na realidade, o cerne do princípio da subsidiariedade já foi reconhecido e volto aqui, ministro Fux, ao voto de Vossa Excelência na ação declaratória de inconstitucionalidade 4.060, que estou citando um longo trecho nesta medida. E, portanto, para trazer
a solução que indico neste voto vista ao caso concreto. Se é possível descrever o princípio da subsidiariedade nos termos da argumentação aqui formulada, parece-nos possível indicar, seguindo o magistério de Raul Machado Horta, que na subsidiariedade estão os critérios da realização suficiente e da melhor realização, termos que, em verdade, apenas explicitam a proporcionalidade. Por isso, muito embora seja a União competente para legislar sobre trânsito e transporte, seria simplesmente inconstitucional que o efeito da legislação, no caso o Código de Trânsito Brasileiro, pudesse impor níveis de tolerância à poluição incompatíveis com a saúde da população local. O ministro negou provimento ao recurso e seu voto foi seguido pela ministra Rosa Weber. O presidente da Suprema Corte, ministro Ricardo Lewandowski, destacou que o tema meio ambiente merece atenção especial e que, neste caso, seria válido considerar as leis locais. Nós julgamos aqui um caso em que um determinado estado estabelecia certas advertências em embalagens de agrotóxicos. E nós reconhecemos naquele momento em que o estado pode sim, em benefício não apenas do consumidor, mas também da proteção do meio ambiente, colocar advertências dos rótulos de agrotóxicos para que as pessoas pudessem se prevenir e proteger a respectiva saúde. Eu acho também que a história do federalismo no mundo mostra claramente que nós evoluímos de um federalismo dual para um federalismo cooperativo, como foi muito bem colocado, e depois alguns inclusive falam em um federalismo de integração, como o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. E eu penso que quando se trata de meio ambiente, nunca é demais prestigiar talvez o ente menor, sobretudo com fundamento no princípio da subsidiariedade, porque esse é um tema hoje de abrangência tal que, como levantou o próprio relator, foi objeto de uma encíclica papal, porque o próprio futuro da humanidade está em questão, tendo em conta o aquecimento global que hoje todos vivemos. O ministro Gilmar Mendes ressaltou que a questão poderia gerar uma situação de insegurança jurídica. A minha divergência não está quanto à não proteção, eu estou divergindo quanto ao uso da legislação como meio de proteção, tendo em vista até a possibilidade de ser, de fato, ineficaz. Não é? Quer dizer, a ideia de que o município, e acredito até que nós temos que talvez maximizar o uso desses questionamentos. Por exemplo, no modelo alemão, há até um recurso constitucional feito pelo município para a defesa de suas competências. A ideia de que as invasões de suas competências seja protegida constitucionalmente. Eu acho que aqui, tanto em face da União quanto em face do Estado, o município poderia ter um papel que resultaria, talvez, no questionamento da proteção insuficiente. Mas o tema aqui é de outra índole, é que, na medida em que essas competências estanques se estabeleçam, talvez nós ampliemos o quadro de insegurança jurídica sem que sejamos efetivos, sem que sejamos eficazes. É esse o debate que eu trago. O julgamento foi suspenso por pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Outro julgamento que foi retomado foi o da ação direta de inconstitucionalidade, que contesta a lei estadual do Estado de São Paulo, que adota punições específicas contra empresas que exijam a realização de teste de gravidez e a apresentação de atestado de laqueadura para a contratação de mulheres. O relator, ministro Dias Toffoli, já tinha votado pela procedência do pedido. O julgamento foi suspenso com o voto vista do ministro Edson Fachin. O ministro votou improcedente a ADI, voto que foi seguido pela ministra Carmen Lúcia. O ministro Roberto Barroso acompanhou o relator e destacou que a Lei 9.029 de 1995 já prevê como crime essa prática discriminatória e estabelece uma sanção menos severa. Diz expressamente o seguinte no seu artigo 2º: constituem crime
as seguintes práticas discriminatórias. 1. A exigência de teste, exame, perícia, laudo, atestado, declaração ou qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou a estado de gravidez, que é precisamente a matéria que é enfrentada pela lei estadual. Portanto, eu penso que nos casos em que exista uma omissão normativa federal, eu me disporia a flexibilizar a rigidez das competências para admitir a atuação do Estado. E votou pela inconstitucionalidade da lei estadual. Karina, eu gostaria de te perguntar daqui a pouquinho a respeito de um outro processo que foi também iniciado, que também trata de tema importante, mas antes vamos voltar nessa questão da lei paulista, mas ela fala em crime, a lei que foi questionada e foi julgada nesta sessão plenária da quarta-feira? O que o ministro Luiz Roberto Barroso colocou foi que já haveria uma legislação federal com uma sanção menos severa do que a lei paulista pretendia impor a essas empresas que, de uma certa forma, aplicasse essa prática discriminatória como condição de acesso às mulheres ao trabalho. Embora a legislação federal fale em crime, ela não traz uma solução tão drástica quanto a lei paulista trazia, porque a lei paulista falava que, caso a empresa fizesse esse tipo de discriminação, ela teria o registro cancelado, ou seja, a empresa pararia de funcionar, deixaria de fazer as suas atividades e isso seria uma punição muito severa, muito drástica. Não só as mulheres não teriam acesso ao trabalho, como também outros trabalhadores não poderiam tê-lo. Então, quando o ministro levanta e traz essa legislação que justamente protege a mulher contra essa discriminação, ele diz: a lei já prevê como crime e aplica uma punição de uma multa alta que se dobra em caso de reincidência e estabelece ainda a impossibilidade, eventualmente, dessa empresa contratar ou receber financiamentos de órgãos oficiais. E estabelece uma punição, portanto, mas não uma punição tão dura quanto a lei paulista pretendia. Então, nesse sentido, os ministros acabaram entendendo que a lei paulista essa medida seria desproporcional e que deveria prevalecer, portanto, a lei federal. E com isso acabaram julgando procedente a ação direta de inconstitucionalidade, apenas votando contra esse entendimento o ministro Edson Fachin, que proferiu o voto vista, e a ministra Carmen Lúcia, que o acompanhou. Karina, outro tema, eu gostaria de perguntar também, é com relação a direito internacional, o julgamento que também tem sido bastante discutido, foi retomado na sessão plenária desta quarta-feira, mas também interrompido por outro pedido de vista, exatamente até nesse sentido, é um tema que tem sido bastante discutido. Vamos lá, direito internacional, Karina, o que se trata? Esse é um julgamento que já foi iniciado há algum tempo. O ministro Maurício Correia, que era o relator dessa ação direta de inconstitucionalidade, já havia proferido o seu voto, no que foi acompanhado pelo ministro também já aposentado Aires Brito, no sentido da parcial procedência da ação. Ministro César Peluso também, ministro Nelson Jobim, também já aposentado, já havia votado pela improcedência, ministro Joaquim Barbosa pela procedência total, todos os ministros então já aposentados, então esse julgamento ele já acontece há algum tempo. E nessa semana houve a retomada do julgamento com o voto vista da ministra Rosa Weber, que votava junto com o ministro Joaquim Barbosa. Então, no resultado dessa ação até agora, já que o julgamento foi interrompido mais uma vez, em razão de um pedido de vista do ministro Teori Zavascki, nós temos 2 votos pela procedência parcial, 2 pela total procedência e 1 pela procedência imparcial. Mas do que se trata essa ação direta de inconstitucionalidade? O presidente da República, para ratificar, para confirmar o compromisso firmado pelo Brasil com outros países no mundo de um tratado internacional, diz a Constituição, precisa do referendo do Congresso Nacional para que ele possa ratificar, encaminhar esse de acordo para fazer parte de um tratado internacional, para ser membro de um tratado internacional. A pergunta aqui é: para denunciar, para se retirar, para deixar de ter essa responsabilidade internacional, não fazer mais parte ser membro desse tratado internacional, o presidente da República também precisa pedir essa autorização, esse referendo do Congresso Nacional? Porque a Constituição ela é omissa em relação à denúncia do tratado, só fala do momento da ratificação. Então, o artigo 49(1) da Constituição diz assim:
Toda vez que o Brasil for firmar um compromisso ou um encargo internacional que seja, de uma certa forma, gravoso ao patrimônio nacional, é imprescindível que o Congresso Nacional analise esse texto e dê o seu parecer, o que a Constituição chama de referendo. Se o Congresso Nacional entender que não deve ser ratificado, o presidente da República recua. Mas se entender que pode ser ratificado, o presidente pode encaminhar a sua confirmação neste tratado internacional. E aqui, como a Constituição ela não fala da denúncia, a pergunta é justamente essa. Então, o ministro Joaquim Barbosa e a ministra Rosa Weber, na sessão desta semana, julgaram procedente a ação, entendendo que deveria, sim, haver essa ratificação, julgando, portanto, o decreto que teria denunciado uma convenção junto à Organização Internacional do Trabalho, do qual o Brasil era membro, deveria ser declarado inconstitucional para o ministro Joaquim Barbosa e para a ministra Rosa Weber, porque não teria tido o referendo do Congresso Nacional. O ministro Nelson Jobim votou pela improcedência, entendendo que não haveria qualquer inconstitucionalidade. E o ministro Maurício Correia e Aires Brito, que já haviam votado pela procedência parcial, entendendo que o decreto somente poderia produzir efeitos após essa ratificação do Congresso, então davam procedência parcial. Essa é uma discussão que envolve o direito internacional dos tratados, e que ainda devemos aguardar o retorno do voto vista do ministro Teori Zavascki, já que para se declarar a inconstitucionalidade de um ato normativo, são necessários no mínimo 6 votos no plenário do Supremo. E até agora nós temos 2 pela parcial procedência e 2 pela total procedência. Então, pela procedência nós temos, assim, de uma certa forma, 4 votos ainda, são necessários 6, teremos que aguardar. Bom, Karina, destaques da sessão plenária da quarta-feira. No próximo bloco você vai ver matéria eleitoral, a chamada lei da ficha limpa, um dos temas da sessão plenária da quinta-feira, logo depois do intervalo. Estamos de volta com o Plenárias. Agora os destaques da sessão plenária da quinta-feira, dia 12 de novembro de 2015. Nós vamos conferir agora que a chamada lei da ficha limpa foi um dos temas da sessão plenária desta quinta-feira no Supremo Tribunal Federal. Os ministros julgaram a aplicação da lei complementar 135/10 para casos anteriores àquela aplicação. A sessão plenária desta quinta-feira começou com o julgamento do recurso extraordinário contra a decisão que não admitiu que o então candidato a vereador de Nova Soure, na Bahia, Dilermano Ferreira Soares, concorresse às eleições de 2012. A impugnação foi devido à inelegibilidade por 8 anos, em razão da aplicação da lei da ficha limpa por compra de votos e abuso de poder econômico nas eleições de 2004. No recurso, a defesa alega que a inelegibilidade terminaria em 3 anos, já que na época dos fatos, a lei que vigorava impunha apenas 3 anos de inelegibilidade. Sobrevindo a lei da ficha limpa, a sanção aumentou e a inelegibilidade passou a ser de 8 anos e deveria ser aplicada aos casos posteriores. O relator, o presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, deu provimento ao recurso e disse que a aplicação da Lei Complementar 135, conhecida como Lei da Ficha Limpa, não poderia ser aplicada para casos ocorridos antes da publicação em 2010. Muito mais porque a decisão que declarou a inelegibilidade do candidato por 3 anos já havia transitado em julgado e sugeriu que fosse reconhecida a repercussão geral do recurso e já lançou uma proposta de tese. Entre aspas, é a tese que eu proponho. A representação eleitoral transitada em julgado com prazo de inelegibilidade fixado em 3 anos, fundada especificamente na redação original do artigo 1º 1d da Lei Complementar 64/90, não pode mais ser ampliado, considerada alteração legislativa promovida pela Lei Complementar 135/2010, a qual ampliou o referido prazo para 8 anos, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. É como voto. O ministro Gilmar Mendes adiantou o voto para acompanhar o relator, quando então o ministro Luiz Fux pediu vista para trazer o voto vista escrito para melhor entendimento. Eu apenas queria pedir a venda em vista para trazer o voto por escrito para cada um dos colegas, para comprovar
provar que naquele julgamento nós enfrentamos todas essas questões. Lei das eleições também foi tema do segundo julgamento. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar contra a alteração na lei que mudou as regras para doações de campanha. A ação questiona a expressão que permite que os doadores não sejam identificados. Para a OAB, a não identificação viola o princípio de transparência e da moralidade, favorece a corrupção e dificulta a localização dos doadores. Por unanimidade, os ministros concederam a medida cautelar. Proclamo o resultado. Concederam a medida cautelar para suspender até o julgamento final dessa ação a eficácia da expressão sem individualização dos doadores constantes da parte final do parágrafo 12 do artigo 28 da Lei Federal 9.504 de 97, acrescentado pela Lei 13.165 de 2015. Os ministros também julgaram um recurso contra a decisão do ministro Roberto Barroso, que determinava em sede de liminar concedida em ADI a suspensão de processos que tratam da transferência de depósitos judiciais para conta específica do Executivo e para pagamento de precatórios nos termos da Lei da Paraíba. O relator, o ministro Roberto Barroso, votou mantendo a liminar e negando o provimento ao recurso. O agravo regimental é contra a minha decisão que suspendeu as diferentes ações que visavam a compelir o Banco do Brasil a repassar o dinheiro. Eu entendo que o problema é grave porque os estados estão numa situação financeira difícil, mas, presidente, tem um certo medo de que, para evitar o horror econômico, nós provoquemos o horror jurídico. Por maioria de votos, foi mantida a suspensão dos processos, vencido apenas o ministro Marco Aurélio. Sessão plenária da quinta-feira. Karina, também houve o início de uma proposta de súmula vinculante, o debate em torno de uma proposta de súmula vinculante. Que também acabou não acontecendo a sua finalização, porque o ministro Teori Zavascki pediu vista, até mesmo para poder sugerir uma redação para o verbete, já que, sendo súmula vinculante, ela deve ser seguida por todos os entes da administração pública direta e indireta, da União, dos estados, dos municípios, e também vincula todo o Poder Judiciário. Mas aqui a ideia, nessa proposta de súmula vinculante, era justamente fazer com que, diante de uma investigação iniciada, surgindo o nome ou indícios de que alguma autoridade com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal ou em algum outro tribunal, que esses indícios já sugerissem que o processo fosse encaminhado, ou pelo menos as investigações suficientes fossem encaminhadas para o tribunal competente, para evitar que houvesse qualquer tipo de violação ou violação do devido processo legal, da ampla defesa, já que a Constituição estabelece que algumas autoridades possuem essa chamada prerrogativa de foro, que muitas vezes as pessoas falam em foro privilegiado. Está errado falar em foro privilegiado, prerrogativa de foro, justamente para evitar qualquer tipo de nulidade amanhã ou depois na ação penal que porventura vier a ser proposta pelo Ministério Público. Mas, como eu disse, a redação, embora o ministro Ricardo Lewandowski tenha proposto uma redação para o verbete, com auxílio, inclusive, com a ajuda ou a contribuição, vamos dizer assim, do ministro Dias Toffoli, o ministro Teori Zavascki preferiu pedir vista para trazer o verbete numa outra sessão e aí sim retomar a discussão sobre essa proposta de súmula vinculante. Nada decidido por enquanto. Bom, foram os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Nós já temos, portanto, encontro marcado na próxima semana, Karina. Na próxima semana, na quarta e na quinta, ao vivo, no direto do plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco aqui, na TV Justiça.